Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vocês e continue renovando a força, a fé, a sabedoria, vocês continuarem cumprindo com excelência esse grande legado. Quero compartilhar uma palavra com vocês hoje. O tema da mensagem de hoje é Desperta, Débora, e levanta-te, Baraque. Você pode repetir comigo? Desperta, Débora. Levanta-te, Baraque. Isso. Agora olha para a pessoa que está do seu lado aí. Se for um homem, fala levanta, Baraque. E se for uma mulher, fala desperta, Débora. Vai. Fala aí. É isso aí. Tem muitas Déboras aqui nessa noite que precisam despertar. E tem muitos Baraques aqui nessa noite que precisam levantar. E eu creio que o Senhor, através da palavra, vai lhe confrontar, vai ministrar no seu coração, vai lhe desafiar a ser uma Débora que vai ser despertada na sua alma, no seu espírito, e vai ser um Baraque também, que vai ser despertado, levantado na sua alma, no seu espírito e no seu corpo físico também, em nome de Jesus. Amém? Talvez você não se chame Débora, né? Até porque, que eu me lembre, só tem uma aqui, uma na comunidade, por enquanto, e não está aqui hoje. E talvez você também não se chame Baraque. Eu não conheço ninguém aqui com esse nome, né? A não ser o Obama lá, não conheço outro. Mas que você possa se familiarizar com essa mensagem, com essa história, e que o Espírito Santo possa ministrar em você, provocar em você uma atitude, um desejo, um anseio de mudança sobre a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Juízes, por favor. Juízes capítulo 4. Livro de Juízes, capítulo 4, a partir do versículo 1. Você que está sem Bíblia, seu irmão, sua irmã que está do seu lado aí vai compartilhar com você. Os discípulos fiquem atentos, por favor, para compartilhar. Ou se porventura você tem a Bíblia, tem dificuldade de abrir, podemos te ajudar também a encontrar Juízes, capítulo 4. Ou também, utilizar o recurso aqui da projeção. Nós temos também ela projetada aqui na frente. Mas que isso não substitua a possibilidade de você trazer a sua Bíblia e abrir também, marcar os versículos, fazer as suas anotações, para que essa informação fique guardada para você. Juízes capítulo 4, versículo 1. Amém? Vamos ler primeiro 1 até o 3, por gentileza. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude, e entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitavam em Harosete Hagoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Não fecha não, que a gente vai ler mais alguns versículos aqui, mas eu vou pontuando algumas informações aqui com vocês. Eu quero chamar a sua atenção para alguns personagens primeiramente, e depois chamar a sua atenção a alguns conceitos que o Senhor vai ministrar sobre as nossas vidas nessa noite. Primeiro personagem, se de repente você puder grifar aí na sua Bíblia, é o que está aqui no versículo 1 do capítulo 4. Eude. Eude foi o segundo juiz do reinado de Israel, do reino de Israel. Ainda não estava trabalhando, ainda não estava funcionando através de reis, de governadores, mas aqui funcionava ainda, nessa época, nesse tempo, funcionava através de juízes. Moisés morreu, Josué morreu, e então o Senhor mandou levantar juízes para a nação de Israel. Diferente de povos, de nações que tinham ao redor de Israel, que faziam uso
de reis para governar a terra e o povo. Mas o Senhor sempre ministrou isso no coração daquele povo, dos judeus. Vocês não precisam de um rei, porque eu sou o rei de vocês. E vocês terão um outro rei, que será Jesus, que ele virá para reinar. Então vocês não têm necessidade de reis. Então Deus denominou, levantou, designou alguns juízes para governar, para ajudar a governar no sentido político, no sentido de organização, as 12 tribos de Israel. E então a gente vê aqui um personagem chamado Eude, que foi o segundo rei da história de Israel depois da morte de Josué. E os reis, eles aconselhavam o povo, eles julgavam também, quando o povo estava com alguma divergência, não conseguia entrar em um acordo parecido com a função dos juízes hoje também, mas que é só essa. Mas eles também aconselhavam, eles julgavam e eles orientavam o seu povo e ajudavam o povo a viver em harmonia, viver habitando na terra e podendo desfrutar dos benefícios da terra de forma harmoniosa, de forma amigável. E depois que o juiz Eude morreu, o povo de Israel, passaram por isso várias vezes, mas por mais uma vez, inclusive a Bíblia fala aqui, que eles tornaram, ou seja, novamente voltaram a desobedecer ao Senhor. Voltaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Começaram a se afastar da presença de Deus, começaram a viver em rebeldia, em desobediência, em idolatria, e começaram a se afastar da presença do Senhor e automaticamente viver as consequências dessa conduta, desse princípio que eles se esqueciam muitas das vezes das promessas, do chamado do Senhor para a vida deles e se afastavam de Deus. O juiz Eude, ele foi um homem de Deus. E por isso, então, quando se tem um governante que é um homem de Deus à frente de alguma coisa, pode ser uma célula, pode ser uma cidade, pode ser um governante de bairro, pode ser de um país, pode ser no trabalho, mas quando se tem um líder, que é um homem, uma mulher de Deus à frente de um grupo, provavelmente os princípios do Senhor vão ser dissipados em meio àquele povo, vão ser ensinados, vão ser propagados no meio do povo. E assim o juiz Eude fez, ensinou os princípios do Senhor. Mas diz a história que logo depois que ele morreu, as pessoas começaram a se afastar da direção do Senhor e começaram a fazer o que era mal diante do Senhor. Então, como a história que acabamos de ler aqui, Deus entregou Israel e entregou todo o povo na mão de um homem chamado Jabim. Ele era o rei dos cananeus. Eles eram o povo de Canaã, da terra que Josué já tinha acabado de invadir com o seu povo, depois de invadir Jericó, invadiram Canaã e expulsaram aquele povo. Muitos morreram por causa do confronto do exército de Israel com o exército ali dos cananeus. Muitos morreram, mas um pouco dessas pessoas, desse povo, ainda ficou vivo. E então eles fugiram ali do centro de Canaã, do núcleo daquela terra, porque foi herdada por Josué e pelo seu povo, e eles foram viver, como nós lemos aqui, na terra de Hazor. Eles foram para um cantinho, para o lado do norte da terra de Canaã, e começaram a habitar naquela terra. E esse povo começou a crescer, esse povo começou a montar estratégias de guerra, começou a construir equipamentos de guerra, porque eles queriam dar uma resposta a Israel, a Jerusalém, queriam dar resposta aos judeus por terem invadido a sua terra. Mas, na verdade, essa terra já era dos judeus por herança, dos hebreus, que o Senhor já tinha dado a eles, prometido. Eles já haviam saído dessa terra há 400 anos, ficaram escravos no Egito, e então agora retornaram para a terra e tomaram essa terra de volta. E, na verdade, os cananeus, eles foram poceiros dessa terra, encontraram uma terra boa, uma terra fértil, próspera, sem ninguém, tipo os sem terras que nós vemos hoje. A pessoa passa em frente a um terreno grande, que às vezes tem um rio, tem árvores frutíferas, e a primeira coisa que vem na ideia da pessoa é: isso aqui não tem dono não, eu vou invadir. E elas invadem ali, e muitas das vezes com a desculpa que elas não têm uma terra, que não têm um lugar para viver, invadem o que é do próximo, o que é dos outros, e passam a viver ali. Foi mais ou menos o que os cananeus fizeram, invadiram ali a Canaã, a terra que Deus já tinha dado por herança aos hebreus. E então, quando Josué chega de volta nessa terra, 400 anos depois que eles foram para o Egito, junto com a história de José, e foram viver lá,
e então expulsam eles de Canaã. Mas alguns ficaram vivos e ficaram lá no cantinho, na terra de Hazor, e foram se fortalecendo. E tem mais um personagem aqui, já falamos sobre o Eude, falamos sobre o Jabim, e tem mais um personagem aqui, que é um homem, talvez o nome te confunda um pouco, o nome Cícera, mas é um homem. Ele era o comandante do exército dos cananeus, lá do rei Jabim. E esses três personagens aqui chamam muito a atenção, porque um homem de Deus morre, aquele que estava governando, liderando um povo, e por causa da ausência desse homem de Deus, essas pessoas não conseguem conservar o princípio de Deus sobre as suas vidas e se afastam. Essa já é a primeira coisa que nos chama muita atenção nessa noite. Os princípios precisam ficar como ensinamento, como legado sobre as nossas vidas. Às vezes a gente vem no culto aqui no domingo, a gente ouve algumas coisas, a gente até fala algumas coisas, ensina algumas coisas, e a gente sabe o que é correto, mas quando saímos daqui, ao longo da semana, nós fazemos como esse povo, que por causa da ausência do homem de Deus, aquele homem de Deus não estava mais presente fisicamente, e por causa disso, eles começam a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Às vezes a gente vem para o culto, vai para a célula ou vários outros encontros que nós temos, e a gente tem a facilidade de fazer aquilo que agrada ao Senhor. A gente canta, a gente dança, a gente aplaude, a gente lê a Bíblia, a gente compartilha da palavra, a gente sorri para o irmão, a gente fala um vocabulário gospel, né? A paz do Senhor, mas quando nós saímos daqui, nós fazemos o que é mal perante ao Senhor. Principalmente quando nós suspeitamos que ninguém está olhando, que ninguém está vendo. Uma vez eu li um livro, eu indico para vocês, que mexeu muito comigo. Quem é você quando ninguém está olhando? Esse livro, ele mexe demais, ele fala sobre uma natureza que tem dentro da gente, uma natureza pecaminosa que vem lá desde o Jardim do Éden e nos confronta demais. Se você tiver um dia oportunidade de comprar, pegar emprestado com alguém, mas faça essa leitura que é uma ótima leitura. Quem é você quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo? E muitas das vezes nós somos como esse povo, que o juiz morre, que o líder morre, ou então não precisa nem morrer, mas a gente se afasta física, geograficamente, e então é suficiente para que os princípios, os valores não sejam mantidos, não sejam conservados na nossa vida. E ao longo da semana, muitas das vezes, nós acabamos fazendo o que é mal perante ao Senhor. E esquecemos daquilo que é deixado como valor, como princípio sobre as nossas vidas. E outra coisa que chama a atenção, por causa desse afastamento do povo do Senhor. E então a Bíblia diz que foi o próprio Deus que fez isso. Entregou o povo na mão do rei Jabim, na mão desse rei cananeu e desse povo também cananeu. E o comandante do exército aqui, Cícera, foi usado para adotar estratégias de guerra que pudesse oprimir, derrotar, machucar, enfraquecer, matar o povo escolhido, separado pelo Senhor. Então eles, diz aqui a história no finalzinho do versículo 3, como nós lemos, que eles conseguiram construir um grande poder bélico. Eles tinham vários equipamentos de guerra, e inclusive fala aqui que eles tinham 900 carros de ferro, carros de guerra. Hoje a gente pode comparar com um carro-tanque, com um caminhão-tanque aqui, esse carro de guerra, que é tanto utilizado. A gente poderia comparar com um caça, poderia comparar com um avião, um equipamento poderoso hoje de guerra que nós conhecemos, mísseis. Era esse o equipamento que esse povo aqui tinha. A princípio um povo derrotado, mas que se refortaleceu, que reutilizou ferramentas e estratégias de guerra, e então tinham aqui um povo pequeno, mas que tinham 900 tanques de guerra, por exemplo, e que tinham um poder bélico, um poder de um exército muito forte, e que não era enfrentado por ninguém por medo do potencial de guerra que eles tinham. E diz a história que eles oprimiram fortemente, duramente, o povo de Israel por 20 anos. Saqueava o povo, roubava as mulheres, abusava das mulheres, as crianças, assaltava o comércio deles, entrava e assaltava também a produção deles, os animais. Era uma coisa assim, avassaladora, uma coisa muito opressora, era o que eles estavam fazendo com esse povo por 20 anos. E o povo não percebia
que todo aquele sofrimento, toda aquela opressão que vivia, era porque estava se afastando do Senhor. Não diferente hoje, nós vivemos um tempo de crise também, no Brasil, no Rio de Janeiro, em Macaé, e nessa geração como um todo, como temos falado aqui já há 2 anos, quase 3 anos, temos falado sobre esse assunto aqui. E eu acredito que toda essa crise é consequência do afastamento do povo, da geração que nós vivemos do Senhor. O nosso povo, a nossa geração, tem se afastado do Senhor, tem se esfriado, tem perdido os seus princípios, os seus valores. E toda essa crise, toda essa dificuldade que temos passado, é uma permissão do Senhor para nos chamar a atenção, para nos mostrar que nós estamos fazendo o que é mal perante o Senhor. E então Deus permitiu que isso acontecesse. Vamos dar uma olhada agora a partir do versículo 4 aqui, ainda no capítulo 4 de Juízes. Acompanha, vamos fazer mais uma parte dessa leitura, por favor. Vamos ler o versículo 4 e 5 agora. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, ficou chamada, batizada assim, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela para juízo. Só até aqui por enquanto. Vemos surgindo aqui mais um personagem, mais uma figura chamada Débora. E já lemos aqui algumas informações e podemos ressaltar que Débora é uma profetisa, o homem é o profeta e a mulher é a profetisa, é o feminino de profeta, e era também juíza em Israel. Foi a 4ª juíza de Israel, e chamar a sua atenção aqui, porque foi a única mulher em toda a história de Israel que foi juíza. Israel teve 3 juízes, 12 foram homens e uma foi mulher. Então, isso nos diz que essa história tem muitos ensinamentos, tem muitos legados para nos deixar. Algumas coisas que acontecem assim, exclusivamente na Bíblia, são coisas que precisam nos chamar bastante atenção e que têm ensinamentos e legado para nos deixar. Então, como eu disse, foi a 4ª juíza, foi a única mulher juíza. Ela era casada, lembra aqui, que ela tinha um esposo, morava na cidade de Efraim e sentava debaixo de uma palmeira, ali era o seu escritório, e ela atendia o povo ali, aconselhava, orientava e julgava também as questões do povo quando eles não conseguiam entrar ali em acordo. E era, além de juíza, como eu falei, a única juíza era profetisa. Não é a única profetisa da Bíblia, mas são poucas e ela é uma delas. Débora é uma das profetisas que o Senhor levantou. A grande maioria de profetas são homens ao longo de toda a história, mas algumas o Senhor confiou a algumas mulheres a missão, a responsabilidade de profetizar, e uma delas Deus deu a Débora. Então, para ser uma profetisa, era uma mulher que ouvia muito a voz do Senhor. Era uma mulher que discernia muito a voz do Senhor. Era uma mulher que adorava. Era uma mulher que temia. E era uma mulher que tinha intimidade com o Senhor. E hoje, no Dia das Mães, aí, eu quero parabenizar e ofertar essa palavra às mulheres também, às mães, porque nós sabemos que, como falei aqui, a missão de ser mãe não é fácil. É um presente de Deus, mas é uma missão desafiadora. E eu acredito que mulheres como Débora inspiram muito a vocês, se inspiram a nós homens. Imaginem a vocês mulheres, que essas mulheres possam te inspirar, encher o seu coração de fé, de ousadia, de alegria, e que em nome de Jesus você possa ser ministrado com essa história, possa se familiarizar com ela e possa levar legado também sobre as suas vidas. Vamos dar uma olhada agora a partir do versículo 6, por favor. Então já falamos aqui de alguns personagens. Falamos do rei Eude, do juiz Eude, falamos do rei Jabim, falamos de Cícera, comandante do exército. Agora falamos da profetisa e juíza Débora, e agora vamos ver aqui ainda mais alguns personagens. Mandou ela chamar Baraque. Débora chamou Baraque e disse a ele, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai
e leva grande gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens da tribo de Naphtali, e todos os seus filhos de Zebulon, e farei a ti para o ribeiro de Quisson, e Cícera, o comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei em tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Então ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra a investida que se empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e Naphtali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Esse trecho aqui é um trecho que nos chama a atenção para um posicionamento. Fala assim, posicionamento. Nós vemos aqui mais um personagem surgindo, aparecendo, um homem chamado Baraque. Era um homem comum a princípio, mas recebeu um chamado, o chamado de ser um líder, um influenciador, de ser um vencedor, um guerreiro. O original do seu nome, Baraque, quer dizer relâmpago. Quer dizer aquele que é rápido, que é ágil como um relâmpago. E por causa dessa agilidade de um homem comum, mas um homem ágil, um homem excelente, um homem ativo naquilo que fazia, naquilo que trabalhava, e então Deus traz um chamado, uma missão sobre a vida desse homem, e levanta ele como um líder, como um influenciador, para ser um vencedor e para ser um guerreiro. Inclusive, Baraque foi citado pelo apóstolo Paulo, lá na carta aos Hebreus, e chamou ele de um dos heróis da fé, que foi, através da sua fé, foi vencedor, foi vitorioso. Porque a princípio não era um homem que tinha prática com guerra, não era um homem que tinha treinamentos, táticas de guerra, mas foi um homem chamado pelo Senhor para que liderasse um povo de 10.000 pessoas, uma quantidade razoável de pessoas para você liderar. Quem trabalha aqui no mundo secular ou na igreja, em algum ambiente, pelo menos na sua casa, lidera pelo menos uma pessoa, sabe o quanto que é desafiador liderar. E imagina esse homem liderar 10.000 pessoas diante desse desafio de não conhecer, não ter técnicas práticas naquilo que ele foi chamado para fazer. Mas o Senhor o capacitou, o Senhor o abençoou, e nós vamos ver ao longo da história que ele foi vencedor. E então ele se torna comandante de um exército, e um comandante bem-sucedido, e de um exército bem-sucedido também. Liderou ali 10.000 soldados, que se levantou contra uma grande potência mundial naquela época, um grande exército que era uma potência mundial, que era impossível, improvável de vencê-los, mas então ele se levanta, guerreia com o seu povo e consegue vencer aquela batalha. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui pela atitude, pela obediência e por alguns legados que Baraque pode nos deixar. Reparando a história, reparando a atitude que ele teve após ser chamado, e eu vou completar já a história com vocês, a gente consegue observar que era um homem que respeitava a voz profética. Era um homem que respeitava a autoridade. Muitas das vezes não temos sido bem-sucedidos na nossa vida, como Baraque foi, porque nós não temos ouvido e nós não temos obedecido, respeitado a voz de Deus sobre as nossas vidas. Muitas das vezes nós queremos seguir o nosso coração. Muitas das vezes queremos seguir a nossa vontade. Muitas das vezes queremos insistir diante do nosso egoísmo e fazer aquilo que nós bem entendemos. E muitas das vezes não somos bem-sucedidos em áreas da nossa vida, não só a profissional, mas em várias áreas da nossa vida, porque nós não respeitamos, nós não obedecemos, nós não seguimos a voz de Deus. E muitas das vezes, a voz de Deus vai ser audível através de pessoas. Nessa semana eu ouvi até um exemplo falando sobre isso. Eu vi dizendo assim, que um dia uma voz foi falada assim: Samuel, Samuel, Samuel. E então Samuel levanta, vai lá, corre e vai falar com o seu líder. O que foi? Está me chamando? O seu líder fala: não, eu estou dormindo, estou aqui tranquilo,
Mas não me chamou, não falou comigo? Falou, não, eu estou dormindo. Então Samuel volta a dormir. E de repente uma voz de novo, Samuel, Samuel. E ele se levanta de novo e fala, o que é? Não estou falando com você, eu estou dormindo, não estou te chamando. E então Samuel ouve a voz de Deus através da voz do seu líder, através da voz do seu profeta, do seu pastor, do seu rei. Samuel ouve a voz de Deus através daquele que foi levantado para influenciar na sua vida. E muitas das vezes nós dizemos que nós não ouvimos a voz de Deus porque nós estamos às vezes confusos, insensíveis, como Samuel esteve nesse momento, que ouviu uma voz que era a voz de Deus, mas que estava ali representado pela voz do seu líder, muitas das vezes pela voz do marido, muitas das vezes pela voz do líder de célula, do pastor, muitas vezes pela voz do líder no seu trabalho, muitas vezes pela voz do seu líder de célula, mas que nós confundimos e não conseguimos discernir a voz de Deus falando conosco. Mas esse rapaz chamado Baraque, ele conseguiu ouvir, ele conseguiu obedecer e respeitar a voz de Deus sobre a vida dele. Respeitar também a unção que Deus liberou sobre a vida daquela mulher. Uma profetisa que foi chamada, levantada e ungida pelo Senhor para desempenhar o seu papel naquele tempo, naquele momento. E então, Baraque respeita a autoridade de Deus, a unção de Deus que estava sobre a vida daquelas mulheres. E essa hoje é outra grande dificuldade que nós temos. Porque às vezes a gente olha pelo lado carnal, a gente olha pelo lado do relacionamento, a gente olha pelo lado da intimidade, a gente olha pelo lado da amizade, tantos ângulos que podemos olhar, observar, e temos dificuldade de respeitar a autoridade de Deus sobre a vida das pessoas. Às vezes profetas, às vezes mestres, autoridades que estão sobre as nossas vidas e que estão muitas das vezes ali para nos orientar, nos aconselhar, nos fazer romper, nos desafiar, mas que nós, infelizmente, olhamos com outros olhos e não conseguimos ouvir, respeitar, obedecer e receber a autoridade de Deus, que muitas das vezes é transferida através da vida de alguém sobre as nossas vidas. E então Baraque segue a direção de Deus que foi dada à profetisa, à juíza Ana, e ele então toma a sua posição, ele diz, tudo bem, eu vou, mas eu não vou sozinho, eu só vou se você for comigo. Esse aqui é um grande sinal de um homem que respeita a voz profética, que respeita a unção de Deus que está sobre a vida. Eu vou, mas eu sei que Deus está com você, e eu não quero estar sozinho, porque se você estiver comigo, Deus também vai estar comigo nessa empreitada, nesse negócio. E então, a história como nós lemos, diz que eles se levantaram e foram para a guerra. Vamos olhar agora o versículo 15, aqui dentro do capítulo 4 ainda, por favor. E o Senhor derrotou a Cícera, e todos os seus carros, e a todo o seu exército, a fio de espada, diante de Baraque, e Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete de Hagoim. E todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. O comandante pulou do carro, pulou ali do seu caminhão-tanque, tentou fugir, entrou para dentro de alguns matos e procurou refúgio na casa de uma pessoa, a história continua dizendo isso, e uma pessoa que a princípio era de confiança dele, mas foi morto também, e nem o comandante e nenhum dos soldados do exército que se levantaram contra o exército de Israel sobreviveram, porque Deus deu vitória para eles. Usou Ana para profetizar que Deus iria os entregar em suas mãos. E ela entregou, e Deus foi fiel e cumpriu aquilo que ela havia profetizado. Mas Baraque acreditou. Baraque gerou fé, gerou confiança no seu coração e teve certeza que a voz de Deus estava sendo audível através da voz da profetisa e da juíza Ana. E então se levantou e cumpriu aquilo que foi chamado para fazer. E foi bem sucedido, foi feliz, foi próspero na sua vida aqui profissional, no seu chamado, na sua empreitada, porque ouviu e obedeceu a direção de Deus. Hoje eu quero chamar a sua atenção para isso. Ouça a voz do Senhor. Obedeça a voz do Senhor. Discirna a voz do Senhor. É necessário você, a cada momento,
está atento para saber com relação à voz de Deus sobre a sua vida. Porque é essa voz que vai te orientar. E é essa voz que vai te guiar e te fazer feliz, bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Quando você tiver com dúvida, ore, busque, peça direção ao Senhor. Fique atento, fique cativo à voz de Deus, porque eu sempre falo isso, às vezes Deus está falando, você não está ouvindo ou não está discernindo, mas Deus está falando. E muitas das vezes estamos tão inquietos, tão ansiosos, tão nervosos, que não conseguimos ouvir ou não conseguimos reconhecer a voz do próprio Deus. Me lembro quando Jesus estava lá no caminho de Emaús com os discípulos, após a morte e ressurreição, e eles se lamentavam, eles choravam, e o próprio Jesus estava do lado deles, caminhou ali por vários quilômetros, e diz a história que eles não conseguiram reconhecer a voz de Jesus, não conseguiram reconhecer a palavra do Senhor naquele momento, não conseguiram discernir que era o Senhor que estava com eles orientando naquele momento. Mas lá, quando foram ceiar e o pão foi partido, e eles viram aquele gesto que Jesus sempre fazia, então seus olhos foram abertos e eles reconheceram. E muitas das vezes isso pode estar acontecendo comigo e com você. Muitas das vezes o Senhor pode estar no nosso lado, nos orientando, usando alguém para falar conosco, mas a nossa ansiedade, a nossa preocupação, ou às vezes até a própria soberba, não deixe que a gente seja direcionado pela voz do Senhor, que muitas das vezes tem usado pessoas que estão aos nossos lados para nos orientar. E então a história que nós lemos aqui diz que o Senhor usou a Débora e a Baraque, um homem e mulher de Deus, levantado por Deus, para derrotar os cananeus que oprimiam a Israel, a Jerusalém, aos hebreus já há 20 anos. E o comandante da Síria foi morto, o comandante Cícera foi morto, o comandante do exército de Canaã, os cananeus, os soldados cananeus foram mortos, e não restou um. Deus prometeu e Deus foi fiel naquilo que Ele prometeu. Muitas das vezes nós nos perguntamos, cadê a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas? Às vezes nós nos vemos diante de situações que saem errado, que dão errado, que a gente não consegue empreender êxito, a gente não consegue ser feliz, ser próspero em algumas coisas que a gente está fazendo. E muitas vezes a gente pergunta, mas não foi Deus que mandou fazer isso? Mas muitas das vezes não temos estado atentos aos detalhes daquilo que Deus nos manda fazer. Eu quero chamar a sua atenção que tanto Débora quanto Baraque procuraram cumprir na íntegra aquilo que Deus chamou eles para fazer. E por isso Deus os abençoou e entregou o comandante Cícera em tuas mãos, entregou todo o exército em tuas mãos, e eles foram bem-sucedidos, foram vencedores, foram felizes. Por quê? Porque obedeceram na íntegra a vontade e a direção de Deus. Eu quero ler com vocês agora aqui no capítulo 5. Passa lá para o capítulo 5, por favor. A gente vai ler o verso 10, o versículo 10 e o versículo 12. E esses dois versículos aqui estão empreendidos dentro do capítulo 5, que é como se fosse o testemunho, o desabafo. É chamado aqui na nossa Bíblia do cântico, da canção de Débora. Mas é o testemunho, é o desabafo, é a oração, o clamor que Débora fez em meio àquele momento que estava vivendo. Só para você entender, embora esteja um capítulo depois, mas esse momento aqui é exatamente no capítulo 4, logo no início do versículo 1, 2 aqui, onde Israel estava passando por essa opressão, estava passando por esse temor muito grande por causa do exército de Canaã sobre as suas vidas. E então, agora aqui no capítulo 5, Débora está testemunhando, está dizendo aqui como que foi o seu clamor, está relatando como que foi o seu clamor. O versículo 7 diz assim: ficaram desertas as aldeias, as terras em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe, por intercessora em Israel. Lá no versículo 12 diz assim: desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva preso os que te prenderam, tu que é filho de Abinoam.
desperta, Débora, levanta-te, Baraque. Então ela diz aqui no versículo 7, as terras ficaram desertas, já não tinha nem pessoas mais na rua, por causa da opressão tão grande que era sobre Israel. Repousou, reinou uma opressão muito grande sobre a terra de Israel. Mas até que eu, Débora, me levantei, até que eu, Débora, acordei, até que eu, Débora, despertei para essa situação e resolvi me posicionar. Levantei-me por mãe, levantei-me por intercessora. No original, essa expressão aqui, mãe, está ligado também à intercessora. Me levantei por mãe, me levantei por intercessora de Israel. E então, aquela que já era profetisa, aquela que já era juíza, aquela que tinha já um grande legado, uma grande experiência em meio à sociedade, se levanta como uma mãe, se levanta como uma intercessora. E então Deus honra a vida dela, levanta Baraque, levanta 10.000 homens que lutam contra o exército de Canaã, o exército dos cananeus, e consegue os derrotar, consegue os vencer. E então eles conseguem viver com tranquilidade, conseguem viver com amor, conseguem viver com harmonia em meio ao seu povo que estava oprimido por 20 anos. Nós temos passado por um tempo de crise aqui na nossa nação. 2 anos e pouco, vai fazer 3 anos, que tem sido um tempo muito desafiador para a gente. Agora imagine esse povo que viveu por 20 anos uma grande opressão, mas que Deus escolhe uma mulher e coloca um amor de mãe pelas pessoas, por aquela nação, na vida daquela mulher. E aquela mulher se coloca na brecha, começa a orar, começa a interceder, começa a clamar ao Senhor, começa a orar por vida de pessoas, para que pessoas sejam avivadas, para que pessoas sejam despertadas. E são essas pessoas que são avivadas, que são despertadas e são usadas para colocar fim na opressão, na crise, na guerra, na falta de paz que havia naquele lugar. E eu tenho certeza que esse testemunho, ele também pode ser repetido, ele também pode ser copiado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu creio que as Déboras podem ser despertadas sobre as nossas vidas. Eu creio que os Baraques podem ser levantados sobre as nossas vidas. Eu creio que você pode ser levantado como mãe. Eu creio que você pode ser levantado como pai, como uma mãe intercessora, como um pai guerreiro, por aqueles que estão ao seu redor. E eu tenho certeza que assim como Débora, que se levantou como mãe, como intercessora de Israel, que era uma profetisa, que adorava, que temia, que tinha intimidade com o Senhor, mas que ficou indignada com aquela situação que ela estava vivendo e que o seu povo está vivendo. Então ela resolveu se posicionar diante daquela situação. Muitas das vezes estamos vendo coisas acontecendo dentro da nossa casa. Muitas vezes estamos vendo coisas acontecendo na nossa célula. Às vezes estamos vendo coisas acontecendo no nosso ministério. Às vezes estamos vendo coisas acontecendo ali na nossa sociedade, na nossa rua, na nossa vizinhança. Mas temos ficado indiferentes, temos ficado passivos diante dessa situação. E nós não nos posicionamos como nós deveríamos nos posicionar. E ficamos convivendo com a opressão, ficamos convivendo com os problemas, ficamos convivendo com as consequências do problema. No entanto, Deus está permitindo que a gente veja essa situação para que a gente possa se levantar e se posicionar. Aquela mulher já era profetisa, aquela mulher já era juíza, mas ela recebeu um amor, ela recebeu uma graça, ela recebeu algo da parte do Senhor sobre a vida dela, que ela se colocou como mãe, como intercessora. Ela assumiu a responsabilidade do problema. Há um tempo atrás eu ministrei aqui sobre Neemias, a responsabilidade de que um copeiro que não tinha nada a ver com os muros caídos lá de Israel, mas um homem que se levanta com excelência, vê um problema e vê que não tinham pessoas dispostas para resolver aquele problema e se coloca nas mãos do Senhor para resolver aquele problema. E não diferente dessa história, essa mulher já podia dizer, não, eu já sou profetisa, já sou juíza, agora arruma outra para ser intercessora, arruma outra para ser mãe, arruma outra para chorar, para se colocar de joelhos por esse povo, porque eu não vou fazer esse papel. E muitas das vezes, o problema que está acontecendo lá na sua casa, tem acontecido para Deus te despertar como uma Débora,
como uma mulher que precisa estar de joelhos, como uma mulher que precisa estar orando, clamando pela sua família. Muitas das vezes o problema que Deus tem permitido acontecer no seu trabalho, na sua saúde, na sua vizinhança, muitas das vezes tem sido uma oportunidade que Deus tem dado a você para que você desperte como uma mãe, como uma intercessora, como aquela que quer clamar ao Senhor pela libertação, como aquela que quer clamar ao Senhor pela salvação, como aquela que tem que clamar ao Senhor para a mudança, para a revolução que tem que acontecer na vida das pessoas. E muitas das vezes nós convivemos com problemas, nós ficamos passíveis aos problemas, mas não nos posicionamos como nós deveríamos. Então Débora se levanta como mãe e como intercessora. E não diferente, Baraque se levanta como um guerreiro, como um influenciador, como aquele que luta contra a improbabilidade, mas vence os desafios. Ele se levanta como um homem com autoridade. Não tinha experiência, mas foi usado pelo Senhor para que a palavra dele se cumprisse. E muitas das vezes, nós homens, estamos amedrontados. Nós estamos acanhados, com medo, com vergonha, diante dos problemas, diante dos desafios que nós precisamos enfrentar. Muitas das vezes está dentro da nossa casa, diante dos nossos olhos. Muitas das vezes está na nossa igreja, na nossa célula, no nosso ministério. Muitas vezes está lá no nosso trabalho, na nossa rua. Mas nós estamos coniventes, nós estamos passivos às situações. E não nos levantamos contra os guerreiros que precisam lutar contra os inimigos, que precisam lutar contra as situações. E ser vencedores, e mais do que isso, fazer pessoas que andam com você, andam ao seu redor, como vencedores também. Mas eu creio que assim como o Senhor levantou a Débora e levantou Baraque, despertou Débora e levantou Baraque, o Senhor também pode nos levantar e pode nos despertar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando